só com indicação para a sala, entendeu? Só para vocês. Então, boa noite, pessoal. Meu nome é Marcelo. É, eu acho que a maioria de vocês eu não tive contato, se eu tive foi mais de corredor, bem rápido, né? É, que as últimas turmas eu acabei pegando mais o quarto ano. É, essa disciplina, pessoal, ela é um resumão um pouco da administração pública. Não sei se vocês têm contato ou não com a administração pública, mas, na verdade, é um curso à parte, né? Ah, que não é totalmente parecido do o que vocês veem em administração, que a Unicentro traz e que outras organizações trazem, né? Então, assim, essa disciplina é uma pincelada um pouco do, do, do que, assim, normalmente cai em concurso, ou o que se espera de alguém que faça administração, que antes falava administração de empresas, né, saiba sobre administração pública. Então, é algo bem inicial, né, superficial. Pega alguns pontos, mas não entra no contexto do público mesmo, que é um pouco diferente. Então, eu preciso dar um outro aviso. Eu vou estar com vocês só esse mês. É, tem 4 anos que eu estou na Unicentro, mas meu contrato termina final do mês, dia 31, e vai então outra pessoa. Eu acredito que seja Caroline. É, ela começa dia 2 de agosto. Por coincidência, a pessoa que me orientou no mestrado orientou ela no pós-doutorado. Minha pronúncia é diferente um pouco. Se vocês não entenderem, ou tiver algum termo que eu fale diferente, eu sou de Minas, sou do interior de Minas, uma cidade universitária que chama Viçosa. Tem uma universidade federal da década de 20. Então, eu formei em Viçosa, em gestão do agronegócio, depois formei em administração, fiz o mestrado com ênfase em administração pública aqui, também em Viçosa. O doutorado eu fiz em Lavras, terminei no final de 2019. Mesmo eu não continuando, quem precisar de algum material, de alguma indicação, de alguma coisa, pode entrar em contato comigo, né? Eu acho que a questão do grupo da sala, quando entrar outro professor, é só mudar o professor, né? Vocês me tiram e colocam outra pessoa. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem falar. Se for uma pessoa nova na Unicentro, é bom vocês avisarem, né? Questão da qualidade da internet que a gente tem na região, né? Que muitas vezes alguém pode perder a aula, mas não porque não queria, né? Mas porque a internet não estava boa, alguma coisa assim. E mesmo o Unicentro sabendo disso, a última decisão deles foi decidido que a presença de vocês aqui tem que contar uma porcentagem, né? Então, assim, e não vai dar para abonar como foi o ano passado. Aí eu só falo para vocês terem mais cuidado, né? Principalmente com algum professor que possa ser mais rigoroso, né? Que aí poder perder o período por alguma bobeira. Então, vou começar a disciplina com vocês. Eu vou fazer alguma atividade avaliativa que deve valer, acho que mais ou menos pela carga, pelo número de aulas que eu vou ter com vocês, no máximo até 20%, né? Mas normalmente as minhas atividades são simples, né? Nada complicado. É algo que todo mundo pode ir bem na disciplina, né? E, e mesmo depois, né, se vocês precisarem de mim, vocês entrem em contato. Se eu souber, se eu tiver algum material, eu passo para vocês.
Alguma dúvida? Eu queria saber de onde que vocês eram, né? Como eu não tive muito contato com vocês, eu não... alguns de vocês são de Chopezinho, são de quê? Mangueira? Mangueira, acho que não deve ter mais ninguém, não. Ô, professor, tem sim? Você, Também sou de Mangueirinha, professor. você também é? Não vai ser a Coradace, não. A Coradace, ela está fazendo doutorado em Curitiba. Esqueci o nome da faculdade. Ela vai tentar o próximo teste no final do ano. Ela ainda não está. É uma outra Carol. Essa Caroline é paulista. Mas a Coradace falou comigo que ia tentar no final do ano o teste. Pessoal, vou só tentar compartilhar com vocês o comecinho da apresentação. É, hoje vai ser mais um pouquinho mais informal, menos conteúdo, só para a gente iniciar um pouquinho a disciplina. Está aparecendo para vocês, pessoal? Sim. Sim. Então, meu nome é Marcelo. Quem quiser chamar de Marcelo só, pode ficar à vontade, eu não tenho problema. Esse meu e-mail da Unicentro. Depois eu passo para vocês o outro e-mail, porque eu não sei se eu vou continuar tendo acesso a esse depois que eu sair. A disciplina, uma parte dela, vocês vão ver um pouquinho o conceito de Estado, governo e administração pública. Vai ter uma discussão sobre a origem, o conceito e o papel do Estado. Tem uma matriz de origem liberal e tem outra de origem marxista. Também falar um pouquinho da organização da administração pública referente aos poderes, as esferas e os princípios que norteiam a administração pública. E também falar um pouco a dicotomia público versus privado, né? Da administração pública versus privado. Isso é muito falado e muitas vezes é falado de maneira equivocada, sabe? Algumas pessoas falam sem conhecimento de causa, né? Essa parte, pessoal, está num livro, a Unicentro, não sei se vocês sabem, não sei se ela está ainda esse ano, ou se está para renovar. Ele tem uma especialização com foco em saúde pública, são duas, eu esqueci os nomes, depois eu olho e passo para vocês. E tem vários materiais que trocam um pouco sobre a administração pública. Aí eu vou deixar para vocês, vou tentar colocar no Moodle. Se no Moodle não suportar o tamanho do arquivo, eu compartilho com vocês no e-mail ou no WhatsApp, alguma forma, só para vocês terem. Eu vou colocar tudo que eu for dar, eu vou colocar no Moodle. Eles estão pedindo também para vocês acessarem pelo Moodle, que pelo Moodle também dá para a gente fazer relatório de cada aluno pela utilização. Então, a gente sabe se eu fiz um exercício, quem entrou quantas vezes. Então, acho que é assim que eles estão querendo que a gente conta a frequência. Se eu estiver falando baixo alguma coisa, vocês me podem falar, né? Então, aqui é um inicinho que fala sobre o estudo da administração pública. O objetivo final é melhorar as práticas administrativas do governo,
para assim melhor servir aos interesses públicos, aos ideais e às necessidades do povo. Então, no caso da administração pública, eles vão estar representando a gente, né, que é o povo. Então, eles seriam um papel de saber, né, as necessidades do povo, etc., né? Não esquecendo o fator economia, que há muita, como que eu falo, confusão e há muito lobby de interesse diverso que acaba mudando, né, o entendimento sobre isso, e algumas pessoas utilizam de algum artifício para dar o entendimento que ela acha melhor. Há um crescente interesse no campo em função da consolidação dos regimes democráticos da atualidade, busca por transparência e participação social. Transparência, então a gente tem na administração pública o portal da transparência. Todos nós podemos solicitar informação a alguma organização pública sobre algum processo. Ela pode ser negada mediante algum motivo, pode ser sigilo, pode ser algo que impeça, pode ser um sigilo temporário, né? Mas ele como que eu posso dizer? Esse acesso, ele é permitido por meio de uma legislação própria que tratou dessa questão da transparência, né? E é cada vez mais importante porque com a internet, com a tecnologia, a gente tem como ter acesso à informação de uma maneira mais rápida. Então, qualquer um de nós, independente se está morando ou não no Brasil, pode ter acesso à informação sobre o país e saber como os políticos, como os representantes, né, e as organizações públicas estão administrando os nossos recursos. Então, é muito importante isso, que a gente saiba, que a gente entenda, e principalmente que a gente compare, mas compare da maneira assim, que seja possível, né? Ou pelo menos veja o que acontece em outros países, né? Boa noite, professor. Cheguei um Boa pouco noite. atrasado. Não, sem problema. É, Eu coloquei esse horário como eu não, acabei esquecendo de perguntar para vocês, aí semana que vem e nas outras a gente olha se vocês querem que comece um pouco mais tarde, ou esse horário tá bom, se quer que comece às 7h30, se alguém tem algum problema em começar às 7, 7h10, aí vocês me falem depois que a gente padroniza isso da maneira melhor para vocês. Então, falando da transparência, né, da participação social, houve eu não vou saber precisar há quanto tempo atrás, vou chutar uns 10 anos atrás, eu acho que menos, a questão de ter conselhos gestores, pautado na questão da participação da população nas ações, seja ela a nível de município, de estado, mas que essa participação seja ativa, que acompanhe, né, as atividades. A gente viu alguns com maior destaque a nível municipal relacionado à saúde. É um que teve alguns casos que foram até bem interessantes. Ultimamente, acho que teve alguma mudança e esses conselhos meio que sofreram alguma retração. Mas isso é uma discussão
não só a nível de Brasil, mas a nível de mundo. Todo mundo está querendo mais transparência, mais participação social, porque há muito mau uso do recurso, né? Seja ele por qualquer motivo, né? Então, assim, vou dar um caso simples da área que eu sei falar um pouco mais. Então, vamos supor, houve uma parceria do Brasil com o Banco Mundial e que uma organização chamada FINEP, que é a fundação que trabalha com recursos de financiamento para empresas, teve acesso. Ela fez parceria com alguns outros e lançou uma proposta. Aí vamos supor que o Paraná recebeu, é um piloto. Mas na mesma linha, houve uma outra que a mesma organização do Paraná que está coordenando também teve com o mesmo foco. Então, muitas vezes, quando está o momento do boom, aí você vai vendo muitas na mesma coisa, mas muitas vezes poderia ser uma parceria única ou um esforço conjunto de atuação diferente, mas você vê que fica vários tirinhos pequenos para resolver ou para atender uma necessidade ou até um modismo, né? E muitas vezes há uma utilização do nosso dinheiro, né, que poderia estar sendo utilizado para outros fins. Um referendo seria um exemplo, professor? Não, esse que eu estava querendo falar seria na parte de financiamento para empresa, né, para a indústria, querendo financiamento. Referendo, você falou o exemplo da participação social, né? Sim, sim, do exemplo de antes, é isso. Não, poderia sim. E há algumas consultas também, né? Igual, acho que nenhum de vocês, acredito eu, tenha, já era nascido, né? Eu também não lembro, assim, certo o ano que aconteceu. Teve o plebiscito no Brasil, há um tempo atrás, que ia voltar, se o Brasil e voltar a ser monarquia, ou parlamentarismo, ou presidencialismo, né? Aí foi, nessa época eu nem voltei, nem voltava. É, aí foi decidido que ia manter o presidencialismo. Aí foi uma consulta pública, que foi tipo consulta como se fosse uma eleição normal, né? Que falava sobre essa decisão, né? Foi em 93, parece. Viu? Ocorreu de 21 de abril de 1993. Aí há esses tipos menores, né? É, mas, mas a pressão, vamos supor, não sei se vocês estão ouvindo falar, mas a utilização daquele extrato da maconha, o canabidiol, ele tem interesse por parte da utilização por pessoas que têm alguns problemas e também os veterinários também reconhecem que esse produto pode ser utilizado para tratamento animal e com bons resultados. Já tem pesquisa assim, a nível mundial, falando em pesquisa interna do Brasil, né? Utilizando. Então, eles estão pensando nisso, só que no Brasil ainda é muito polêmico. Então, há toda essa discussão sobre esse produto. Um sinal, não sei se vocês ouviram falar, foi acho que 2018, mais ou menos, nos Estados Unidos foi criado um curso que eu acho que é tipo uma engenharia química com foco em
em plantas medicinais, plantas alternativas, mas o foco dela era a maconha. Então, a pessoa ia entender cultivo, plantio, colheita, análise química para fazer o canabidiol, entre outros, para pesquisar a propriedade, comercialização, entrar questões ligadas à gestão, ligada à agronomia, né, ligada à produção, e ligada à química, que era ligada às questões dos componentes do produto. A abertura desse curso nos Estados Unidos já dava uma sinalização internacional que alguns países iam começar a utilizar esse produto, mesmo que para vários grupos, vários setores, era um produto condenado, é um produto não aceito, não querido. Então, a gente tem essas questões que tem momento que a sociedade pode até ser levada, né, a voto, alguma consideração, né? Aí aqui fala um pouquinho, os debates são baseados em diversas áreas do conhecimento, né, voltando à questão da administração pública. Então, entra questões de ciências políticas, gestão, economia, sociologia e direito. Então, assim, a administração pública, a gente olha desde as questões ligadas a partidos, ligada a parte mais com foco no político, mas também olha a questão fora político, que são as organizações, propriamente, né? Então, a gente tem um exemplo, o Banco Brasil é um banco, só que ele é misto. Então, ele tem parte pública e tem parte que não é. Ele já é uma organização diferente. A gente tem a Petrobras, que por enquanto ela é ainda pública. A gente tinha no passado, que hoje é a Vale, né, uma organização também, que era para extração mineral. Ela sempre foi uma organização com bom nome, com boa gestão, mas que por interesses ou motivos foram privatizadas. Mas um problema que aconteceu não só com a Vale, mas com outras, é que esse recurso a gente não sabe para onde que foi, como foi gasto. Aí isso volta àquela questão da transparência, né? Que isso é uma coisa importante, né? Se a gente perde, assim, como população e como se tem a empresa pública que está trazendo recurso, se ela deixa, né, de trazer esse recurso, a gente perde um pouquinho, a gente perde, né, essa empresa. E se o dinheiro da venda não vai para nada, né, aí é mais um outro problema que a gente vê muito comum. Eu dei o caso da Vale, que é um caso mais antigo, para não estar com nenhuma questão com nenhum político, só para a gente falar que há esses problemas. Mas também há algumas iniciativas, pessoal, que a gente que a administração pública ela tem por fazer parte de alguma organização ou algum acordo, algum tratado internacional também. Não sei se vocês já ouviram falar. Meu mouse aqui deu uma falha. A Itaipu seria um exemplo, professor, que é entre dois países? Então, a Itaipu já é ele é um tipo também de modelo, mas ele é um pouco específico como o Banco do Brasil, né? Já é tipo assim, quase um caso único, né? Quase um caso à parte, porque ele tem características diferentes de uma
de uma outra comum, né? Eu não tô me lembrando bem o motivo. As empresas aéreas, eu creio que sempre foram particulares, nunca foram públicas, né? Mas eu lembro um caso se eu não me engano, era a Varig. Ela foi vendida numa época por R$ 1. A gente tem essas. Tem uma parte, tem a Embraer, né? Que é uma das que estão querendo privatizar. Aí, essa é pública. Aí a Embraer, em Belo Horizonte, ela tem o setor de software da Embraer. Os outros ficam, acho que só mesmo lá em São Paulo. E ela tem algumas, como que eu posso dizer? Tem algumas vantagens, né? Eu não queria assim falar de alguma empresa mais recente, mas ela é uma importante. O caso de Itaipu, a dificuldade é que é dois países, dois gerindo, né? Parece que o Brasil até acaba sendo até mais, pela parte do funcionamento, até mais responsável, né? Mas aí eu teria que saber como que é o contrato, né? Como que foi estipulado, porque eu sei que até para a construção, né? O entorno tem cidades próximas a Itaipu, né? Que até recebe os royalties, né? Mas eu queria falar assim um acordo maior que fosse comum a todos os países, né? Então, um país, ele fazer parte da Organização Mundial do Comércio. Quando você assina esse acordo, há vários outros acordos em volta da Organização Mundial do Comércio. Eu vou dar o exemplo de um, que é, que é a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Teve uma convenção, não vou saber precisar o ano, mas depois, quem quiser tiver interesse, eu só estou dando uns casinhos, esses casos nem vai entrar na disciplina não, só mesmo para exemplificar. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual é uma organização separada, mas ela tem cláusulas que foram meio que aceitas num tratado específico que teve, e ele, tipo, obriga aos países que são membros da Organização Mundial do Comércio a aceitar toda essa questão que é ligada aos direitos de propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um ramo que entra a propriedade industrial, direitos autorais e proteção sui generis. Propriedade industrial, eu vou falar só de alguns, pessoal, que são muitos. Entra a questão da patente, que todo mundo ouve e fala. Então, eu tenho um produto novo ou melhorado. Vamos supor, estou com um controle aqui. Esse controle, pegar uma outra cor, fica mais fácil. Houve alguma melhoria nesse controle que pode ser solicitado o pedido de patente. Então, você vai solicitar o pedido. Se é um produto de tecnologia, você pede no país, mas você também faz um pedido para outros países. Esse pedido, como você faz parte da Organização Mundial do Comércio, da Mundial da Propriedade Intelectual, tem um acordo em comum que você consegue fazer esse pedido até aqui dentro do Brasil, que é o trâmite correto, né? Então, algum escritório de advocacia vai fazer todo esse trâmite para você, e você vai escolher quais que você quer fazer essa proteção. Isso deve ser feito mesmo sem saber se você vai ou não ter a sua patente aprovada. Então, por isso que é importante ser realmente algo que tenha alguma atividade, alguma novidade, né? Que tenha aplicação industrial, né? E que seja possível ser produzido em escala, né? Que são os principais critérios para ser aprovado, né? E que não seja uma cópia de um produto
que já existe no mercado. Então, a gente precisa... Então, com isso, vários acordos eles conseguem amarrar, juntar outros, e com isso, se a gente não souber, a gente pode até estar quebrando ou não utilizando alguma norma que tem esses acordos. A questão que a gente está vendo falar da sustentabilidade, tem um que aconteceu no Brasil, que foi a primeira reunião, que foi a ECO 92, ou Rio 92, uma conferência internacional no Brasil. Essa conferência, pessoal, falar uma coisa só à parte, uma brincadeira, ela deixou para a gente a possibilidade de ter a internet, ela deixou alguns materiais, equipamentos mesmo, que as empresas que vieram fazer a cobertura desse evento doaram para o Brasil e possibilitou o início da nossa internet. Mas foi assim, um início para teste, para nível empresarial, que só uma parte, poucas organizações tiveram acesso. Esse evento, então, traz várias questões, como emissão de poluentes, tem a questão da biopirataria. Então, dá um exemplo de um amigo meu, ele mora em Sete Lagoas, cidade mineira, ele falou que tem pessoas que, infelizmente, hoje, né, ainda fazem contrabando de sêmen de animal bovino ou cavalos, esses de alto valores, né? Então, a pessoa, para não pagar os impostos, para ficar mais barato, ela coloca com algum artifício aqui no pulso, né? E entra para outros países da América do Sul, levando o produto. E isso não só para produto. Então, assim, se eu vou na Argentina, que é para vocês que estão no Paraná, um pouco mais perto, pega uma plantinha de lá, ou o contrário, e leva, isso não pode. Mesmo que a gente só está plantando, só levando uma planta. Então, há todo um trâmite, há toda uma permissão para isso, né? Então, assim, e por que o Brasil estava liderando isso? Pela grande diversidade que a gente tem, e o interesse era muito grande. O Brasil, naquela época, ele, então, liderou esse evento, e teve vários outros eventos que continuaram essa discussão, foram amadurecendo, foram tendo rodadas de negociação, de participação, e nessas rodadas vai tendo articulação com outros acordos. E por você assinar esse acordo, você é obrigado a cumprir. Por isso que tem metas de diminuição de poluição, qualquer tipo de meta ligada ao meio ambiente. Isso também vai para a educação. O Brasil ele tinha um índice de desenvolvimento humano muito baixo. Tinha baixo número de escolas, de universidades, e etc. Então, o momento que houve uma expansão da educação, teve a ver também com essa preocupação e melhoria. Então, tem muitas coisas que a gente pode ver, ou algum pode pensar que assistencialismo, não é? Pode até estar ligado a algum acordo internacional e até ligado à questão do comércio, a pessoa nem saber. Então, assim, são vários assuntos muito, muito delicados, porque tem muitos detalhes. Nem todo mundo acaba não sabendo, não participando, né? A não ser que é da área específica, né? Algum de vocês, vamos supor que algum de vocês vai trabalhar com administração hospitalar, aí vocês ficam focados só na questão hospitalar, vão saber coisas da área que muitos de nós que não estão nessa área não sabem. Então, a gente tem essas especificidades.
como o agronegócio também tem. Então, pessoal, aí ainda fala de alguns autores consagrados como Platão, Aristóteles, Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx. Esses autores, muito dessa partezinha, se já viram no ensino médio. Mas uma coisa que a gente deve falar quando comenta de qualquer um desses temas, ou algum desses autores, a gente deve lembrar da época, né, do contexto. Então, se eu estou falando de Marx, que ele nasceu em 1800, vamos ver se eu acho aqui. Nasceu em 1818 e faleceu em 1883. O conceito que ele criou, a não ser que ele seja melhorado por outros, ele está abrangendo aquele contexto daquela época. E isso, muitas vezes, a gente não vê as pessoas falando e desconsiderando. Naquela época isso valia, agora já é um pouco diferente. Não quer dizer que a gente não possa ver esse conceito, melhorar ou aplicar alguma coisa boa dele agora. Mas a gente tem que lembrar do momento, né, de quando isso aconteceu, para a gente não ter esse erro, né, essa má interpretação do que a pessoa está falando. Então, vamos supor, como eu estou falando da administração pública, se eu não tiver esse cuidado, eu posso estar dando a impressão errada a vocês, mas eu tenho que ter esse cuidado para que a gente fique pautado na questão do momento, de quando aconteceu, o porquê isso aconteceu, para não ter má interpretação de algo, ou de alguma fala, né? A gente pensa, mas o Marcelo tá inventando, tá falando algo, mas a gente tem que lembrar da época um pouco. Então, isso, assim, alguma preocupação que a gente tem que ter um pouquinho, bastante na administração. Lembrar o contexto que aconteceu, e mesmo, vamos supor que é algo que deu super certo em Portugal, recentemente. A gente tem que lembrar que o Brasil é um país diferente de Portugal. Se eu pego algo lá, importo para cá, eu tenho que abrasileirar, adaptar ele ao Brasil. Então, isso é algo que a gente tem que respeitar um pouco também, né? Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio, né? Mas... Então, pessoal, eu já estou quase finalizando aqui. Eu quero passar para vocês só dois trailers importantes para a gente conversar um pouquinho na próxima aula, aí a gente já termina. Sobre os debates acerca do Estado. A extensão dos poderes do Estado sobre a sociedade é um tema que suscita grandes controvérsias, e em torno dessas quais não se pode rigorosamente falar de consenso ou da existência de uma posição dominante. Isso tem acontecido um pouco agora, não sei se vocês lembram. A gente sempre vê falar do tráfico que houve, que vieram escravos, vieram negros para o Brasil, que foram escravizados, etc. Mas a gente não vê a versão da África, como isso aconteceu, qual a interpretação deles lá. E isso é um pouco que está sendo exigido agora, que a gente também, como professor, como estudante, que a gente também busque essa visão deles e tragam para a gente. Isso é uma orientação até do MEC,
para elaboração, né? Dependendo do curso, tem até disciplinas sobre a história da África, né? Então, por se tratar de questão que emana do centro, né, do cerne, da reflexão e da prática política, as formulações que venham a ser produzidas a respeito carregarão sempre um forte viés ideológico, alimentado por diferentes visões do mundo, concepções e valores dos quais todos os indivíduos da sociedade contemporânea, sem exceção, são portadores, conscientes ou não. Essa questão do viés ideológico, que é um pouquinho importante que a gente mencione, por isso que eu estou falando assim, que a gente deve lembrar do contexto, de onde aconteceu, do momento, porque eu, como pesquisador, quando eu faço um trabalho, o meu trabalho tem influência de várias questões da minha vivência, de como eu aprendi, das teorias que eu gosto. Isso, vamos supor, eu poderia ser um físico e que teria essas influências. E muita gente está com a dificuldade de entender essa questão da ideologia. Ela não tem pessoas que é neutra, que não tem nenhuma ideologia. A gente é construído com visões de tudo que a gente tem contato. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai começando a criticar e começando a analisar de forma crítica, né? Analítica, se isso é verdade, ou mesmo sabendo, a gente está vendo isso por algumas visões, mas está faltando algumas outras. Então a gente vai tendo um pouco mais de cuidado. Pessoal, esse finalzinho da aula, eu vou passar o link para vocês, que já está quase 8 horas. É só o trailer do filme Cidade de Deus. Esse Best of Nona é um filme, eu não sei qual ano, mas ele está disponível ainda na Netflix. Eu posso até tentar ver se eu coloco para vocês um pouco do trailer dele, mas ele entra numa questão da discussão do homem, tanto Cidade de Deus quanto esse outro. E tem um outro que é até deixa eu só passar que vocês vão ver. Esse outro, quando o Vento Sopra, é um anime antigo, é de 86, e ele fala da bomba atômica. E é premiado, sabe? E apesar de ser um anime, ele não deixa de ser forte, não deixa de passar a mensagem sobre isso para quem viveu a bomba atômica, que foi o pós-guerra, né? Como Hiroshima e Nagasaki sofreu, né? Não sei se alguém viu, eu acabei não vendo esses animes. Eu peguei assim agora para essas... Oi? Eu assisti um anime, mas excelente mesmo, sobre a bomba atômica também, é um anime, é Túmulo dos Vagalumes. Se já viu? Se puder mandar pra gente pelo WhatsApp, se tiver o... Manda lá. Aqui, ó. É de 88. Quase a mesma época desse. Parece que no YouTube esse daqui está disponível e dá pra gente ver ele, só que ele está legendado. Eu procurei para ver se tem ele dublado, parece que não tem.
que ele entra um pouco nessa discussão que tem o Thomas Hobbes, né, do homem ser o lobo do homem, né? Aquele Cidade de Deus fala um pouco dessa questão da violência, né? Esse outro, acho que é focado foi uma indicação, como eu estava vendo esses outros dois, e tiveram ótimas indicações. Eu não vi ainda e quero dar uma olhada nele. Também fala um pouco muitas vezes o próprio homem é perverso, né? Ele acaba fazendo maldades. A bomba atômica, ainda, se a gente for lá, há nível de radiação, né? E muitas pessoas nasceram com sequelas. Então, assim, há essa preocupação sobre tratar a gente, sobre o bem da humanidade, né? Independente de questões políticas, econômicas, nada justifica jogar uma bomba em qualquer país. E a gente está numa época radical, né? Que infelizmente pode ser que aconteça algo. A gente espera que não, mas a gente está num momento meio estranho, assim, difícil, e eu não falo só Brasil, eu falo assim, mundo, né? E que essa questão de utilizar força tem relação com o Estado e tem relação com um conceito muito importante que é o poder. Não sei se, só para finalizar a aula com vocês, a briga que o governo passado dos Estados Unidos estava com a China muito forte, que para muitos autores seria uma outra Guerra Fria, era essa questão do poder, porque a China tá concorrendo igual os Estados Unidos em termos de tecnologia, em termos de artigos científicos, patentes, solicitações, pedidos de patentes, ou até patentes concedidas, né? Que a gente chama, quando a patente é aprovada, tudo ok, a pessoa tem a carta patente. E isso pode significar uma perda de poder, até uma mudança, ele deixar de ser o principal poderoso do mundo e ser o segundo. Eu tenho medo da China, que Deus me livre. Então, o medo um pouco está nessa questão, um pouco. E a China é um país que, fora isso, ela tem vários problemas internos, né? Agora eu estou falando de uma coisa que aconteceu no passado, não sei se continua agora. No passado, vamos supor que eu sou chinês, nasci numa região tal. Eu não conseguia ir para outro estado, para outra região. De tão fechado, de tão difícil que era para algumas pessoas de certas regiões do país viajar, né, visitar seus parentes. Então, houve revoltas, houve várias questões da China, né, que eu não tenho esse conhecimento de leitura para falar para vocês, mas que acaba gerando essa dúvida da gente, né? Mas fora essa questão, há indústrias sérias lá também. É isso que a gente tem que olhar, né? Mas é polêmico, é difícil. E mesmo você pegar quanto tempo os Estados Unidos têm esse poder, que o dólar é uma moeda forte, que o dólar é o lastro da economia, etc, etc. Quantas polêmicas eles já tiveram depois disso, né?
Pessoal, eu quis fazer essa aula um pouco mais conversada, mais para a gente interagir um pouco, né? Como eu não conheço muito de vocês, desculpe ter demorado muito. Eu vou ver se as outras eu faço algo um pouco menor, dependendo também se precisar de algum vídeo, ou se eu quiser indicar para vocês, eu tento mandar. Sempre coloco no mundo e mando também no WhatsApp de vocês, né? E qualquer dúvida, qualquer coisa, e o pessoal pode falar, pode comentar, que aqui a gente está para aprender e também debater, né? Ver ideias, ver conceitos, né? E, e refletir, né? No passado, né, tem coisas que já foram consideradas certas, hoje errado, e mesmo relacionado ao produto, né? O ovo hoje está queridinho, mas no passado já foi perverso. Aí a história do ovo, porque foi perverso, eu conto na aula que vem. Então, tá certo? Pessoal, obrigado pela atenção. Tranquilo. Até semana que vem eu coloco direito o material para vocês. Esse livro que eu tenho em PDF, eu vou colocar para vocês lá também. E qualquer coisa, se precisarem, não só dessa, mas de outra disciplina também, se eu souber, se eu tiver algum material também, eu passo para vocês. Então, boa semana. Se alguém quiser falar alguma coisa. Recomendo de novo o Túmulo dos Vagalumes. Assista, muito bom.